Olha aí, tem umas carinhas aqui subindo, tem gente aí acompanhando. Eu vou me apresentar, né? Meu nome é Lívia Lopes, eu sou arquiteta e a gente está aqui para compartilhar uma informação muito legal. A minha sócia está aqui online também, Maísa Cavalcante, ela não está aparecendo. A nossa parceria, ela é interestadual, eu estou aqui no Pará e ela está em Maceió, e a gente abriu empresa junto e funciona, a gente fala o tempo inteiro e está tudo certo. E agora a gente está aqui nessa empreitada nova, que é transmitir esse conhecimento digital aqui por esse workshop. Oi, Regina, tudo bem, Regina? Tudo bom? Rondonópolis, Mato Grosso, né? Legal, legal. Dá um curtir aí, todo mundo. A gente vai começar aqui. Eu vou ter que encerrar aqui e mudar. Vou encerrar aqui e vou começar a apresentação direto. Ok. Coraçãozinho aqui, já estou vendo gente entrando. Então, nossa gestão Prêmio Arquitetos Autônomos é uma iniciativa nossa aqui para ajudar a profissão como um todo e todo mundo que vive aí de projetos. Então, essa primeira aula, essa iniciativa, a gente está querendo que os arquitetos e os designers entendam aqui como é que funciona para organizar o negócio, impulsionar resultados e viver a vida que sonhou. Essa nossa frase, esse nosso tema, a gente pensa nele com um pouco mais de profundidade, porque a gente viveu isso na pele. A partir do momento que a gente organizou o nosso negócio, a gente viu que realmente os resultados eles foram impulsionados. E essa parte de viva a vida que sonhou. Pensa a longo prazo o que os resultados impulsionados vão te levar, né? A gente imagina que isso seja um diferencial aí que vai chegar naquele momento que você quer chegar na carreira, que é, né, ter a vida que sonhou vivendo da profissão. E essa sou eu, a direita sou eu, a esquerda é a Maísa. E a nossa missão é essa, contribuir para impulsionar a vida e o exercício da profissão de arquiteto e designer. Contribuir para a valorização da visão comum que a profissão tem, que é difícil, tem muita gente que não entende o que arquiteto faz, o que designer faz, e utilizar de técnicas de profissionalização e gestão de negócios para crescimento acelerado, que é um pecado muito grande nas nossas faculdades. Eles só treinam as pessoas para serem técnicos, em nenhum momento eles treinam ninguém para aprender sobre gestão de negócios e gestão de pessoas e relacionamentos. E então, vou falar só um pouquinho aqui da minha história, para vocês entenderem como que a gente chegou aqui. Eu fiz a minha graduação, como todo mundo, e nela eu fiz bastante estágios, cerca de 3 anos eu passei estagiando. Estagiei bastante em obra, em gerenciamento de projetos. Eu fazia gerenciamento de projetos dos edifícios da PDG. E durante a graduação eu fiz intercâmbio em Portugal. E essa experiência foi muito interessante, sair do Brasil, porque a gente aprende muito, né? E acontece que lá eu tive uma matéria que eu não tive aqui, que a gente nunca teve aqui, que era a prática da arquitetura na prática, no caso, né? E isso mudou bastante, porque lá eles mostravam umas matérias de contratos, eles mostravam outras coisas. Dá um curtir aí, gente, pra gente ver quem é que tá aí. Um joinha, um legal, um coraçãozinho. Só pra gente ver quem é que tá por aí. Quero saber se vocês estão me escutando bem, ouvindo bem. E nessa matéria, né? Nessa matéria de a profissão do arquiteto, eu vi coisas que a gente não dava aqui, né? Eu vi contratos, eu vi entrega, eu vi forma de apresentação, de proposta, vários documentos que a gente não dava aqui. Lá nessa universidade, foi a Universidade de Coimbra, os professores até
participavam, assim, de concursos internacionais e ganhavam, sabe, segundo lugar, terceiro lugar, mundial, de museu, de alguma coisa. Então, era uma coisa, assim, bem legal de participar e deu uma abertura bastante na cabeça da gente, né? E aí tá, terminando a graduação, né, formada, eu fiz um mestrado em Bolonha, gostei demais dessa vida fora, e queria fazer um mestrado de sustentabilidade, e eu escolhi Bolonha pelo curso, não foi por Bolonha em si. Bolonha fica na Itália, e lá eu fiz um ano de aulas sobre sustentabilidade. Depois eu tive umas práticas na Espanha, que seriam atividades do mestrado, e isso fazia com que a gente trabalhasse. Eles queriam que a gente trabalhasse. É uma coisa que a gente tem aqui, que é o nosso estágio até, mas lá isso fazia sentido, era integral, era como se tu tivesse um tempo integral, como se fosse um funcionário de verdade, eu era um funcionário de verdade, só que fazia parte da minha avaliação, né? E nessa empresa que chama Actua Construction, que eu trabalhei lá, eles, de cara, eu vi um projeto que era sustentável, tinha que ter a ver com o meu mestrado, que a pessoa pagava 10 mil euros por um projeto de uma casa. Aquilo me bateu forte, porque, presta atenção, né? A gente aqui no Brasil, se a gente pedir 10 mil reais num projeto de uma casa, as pessoas acham caro. E o euro é mais de 4 vezes o real. Então, eles estavam facilmente pagando 40 mil reais num projeto. E eu fiquei, gente, qual é a noção, né, que a gente tem aqui no Brasil do valor do projeto? É bem baixa mesmo. E aí, depois que eu voltei, acabei emendando num emprego que me apareceu, assim, praticamente no dia que eu pisei no Brasil, que foi um emprego na área administrativa do Tribunal de Justiça, que não tinha nada a ver com arquitetura, mas alguém disse no meu ouvido, vai porque tá baixo, o mercado tá baixo, e a gente precisa que trabalhe, né? Vamos trabalhar, é melhor ganhar alguma coisa do que não ganhar nada. Então fui para o setor administrativo do Tribunal de Justiça. Nessa, eu trabalhei com muitas coisas de administração, né? Era compra de imóveis, bens, planilhas, e eu lembro até agora de uma planilha que eu fiz que mudou a vida do pessoal todo que trabalhava com aquilo, que era em relação aos veículos, e o tribunal tinha cerca de 500 veículos, então sempre que aparecia uma multa, não se sabia de quem era, quem estava com o carro, os motoristas e tal. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando um pouco aqui de organização, né? Organização de negócio. Eu tirei um bom tempo de um trabalho de organizar todas as multas e todas as saídas dos motoristas. E eu fiz uma super planilha ali, que nunca mais ninguém se perdeu em nada. Foi uma boa ação ali que eu fiz, que era toda linkada, tinha todas as placas, todos os chassis, e era uma coisa assim que a gente filtrava por ano, por cor, por modelo de veículo. Então, era uma coisa assim bem legal de ter como gerenciamento da parte de carros de lá. Depois eu tive mais um tempo de autônomo e a gente teve alguns projetos acontecendo, mas é como a gente ainda sempre acha que está faltando alguma coisa, né? A gente sempre tem aquela síndrome de que está faltando mais um curso, e aí sim, eu fiz mais 3 cursos livres desses que a gente faz pela internet. Eu não sei se vocês conhecem, eu não estou sendo paga para fazer propaganda, mas eu fiz o curso do Bora na Obra, eu fui da turma 3.0, e eu fiz o ArcS, que é o Arquitetos de Sucesso, eu fui da turma 7.0, e eu fiz o curso também da Qualia, do PBE Edifica, que é etiquetagem de edifícios, que tem a ver com sustentabilidade, eficiência energética. E esses cursos foram muito bons. A visão que a gente tem de curso online, ela está indo por água abaixo mesmo, porque esses cursos, as pessoas são muito capacitadas, uma série de aprendizado, muitos documentos envolvidos, e aí a gente... E nesse curso da Qualia, eu conheci a minha sócia, a Maísa,
que até então não era minha sócia, mas a gente foi se conhecendo e vendo que a gente tinha bastante afinidade, e aí a gente montou uma empresa. Hoje a gente tem a empresa, mas a gente abriu essa janela aqui para os autônomos, por quê? Principalmente porque a gente chegou numa conclusão de que se a gente tivesse a mesma organização que a gente tem hoje, as mesmas atitudes que a gente tem hoje, lá no início, depois da graduação, a gente teria dado um salto muito grande na carreira, não ia ficar à mercê aí de esperar a maré melhorar para acontecer alguma coisa. Não, a gente conseguiria já ter chegado muito mais longe. Hoje a gente tem uma empresa que está aí se posicionando e a gente já tem bastante coisa acontecendo com a gente. Então, eu vou falar aqui logo. A nossa primeira pergunta, né? Nosso primeiro tema dessa palestra, que seria quais os principais erros de comunicação e como evitá-los, e que ocorrem entre o arquiteto e o cliente, e são os grandes responsáveis por problemas futuros, mudanças de projeto, retrabalho, falta de autoridade, a opinião alheia pesa mais do que a do arquiteto, entre outros. Quem já passou por isso, né? Quem nunca passou por isso? Ah, não, mas a minha mãe acha que é melhor assim, e aí a pessoa simplesmente muda o projeto e não entende o valor, como aquilo está conectado e tal. Mas então, o primeiro erro que a gente vê muito, a gente já baseado em todos esses sucessos aí que a gente vê, a gente acaba acompanhando muita gente, porque nessas turmas de aula, imaginem só, são 100, 200, 300 pessoas, e os sucessos vão sendo compartilhados e a gente vai entendendo como é que o sucesso chega. Então, tem algumas mentalidades aí que a gente tem que mudar. Uma coisa muito importante, que é intuitivo, né? Que seria umas coisas intuitivas que a gente tem que mudar, que a gente vem de fábrica aí, mas que não funciona na prática. Então, uma coisa que é bem interessante é a relação de projeto com o cliente. Geralmente, o arquiteto, o designer, ele fala em projeto. O projeto, a gente tem que fazer o projeto, mas o cliente, ele quer um ambiente lindo. Ele quer viver. São coisas diferentes. Não sei se dá para ficar claro, mas eu comparo isso com tu querer viajar e vir uma pessoa te empurrar um papel, que seria o ticket, né? Ah, é o papel, é o papel. As companhias de viagem, elas não fazem propaganda com um monte de passagem impressa passando na frente da gente. Eles fazem propaganda com o destino final, que é o objetivo final da pessoa. Quer dizer, se houvesse uma maneira dela chegar nesse destino final sem esse papel, ela sem dúvida o faria. Então, é o que acontece geralmente em relação a projeto. O cliente, ele não quer saber de projeto. A gente fala em projeto, vende projeto, mas a gente tem que vender é a vida, no sentido de anunciar, né? A gente tem que falar que aquele momento que ele vai viver com a família dele ali naquela sala, naquela varanda gourmet, que aquele escritório que ele vai construir, ele vai ser ótimo para os clientes, vai dar autoridade para ele, os clientes vão fechar mais. Ele quer o resultado. O projeto é o meio só. Então, a gente tem que começar a se posicionar e falar muito mais em resultados e a vida do que realmente o projeto em si. Vou passar aqui agora. Outro erro muito grave, que geralmente acontece muito. A gente não materializa desde o princípio e fica no blá, blá, blá. O que eu quero dizer com isso? Na primeira reunião, tu já está falando em como pode ser a solução da vida dele, do projeto dele. A primeira reunião é para ouvir. Na primeira reunião, ninguém dá preço. Na primeira reunião, ninguém fala nada. A gente tem que escutar. Por quê? Primeiramente, porque as pessoas gostam de ser ouvidas. Como é que tu vai fazer um projeto para alguém sem entender o que ela quer?
tem que entender quem ela é, como é a família dela, o que ela valoriza, quais são os momentos que ela quer viver naquele ambiente. Então, a primeira reunião é para ouvir. E não tem como dar um orçamento assim, um, dois, três e já, oi, eu queria um orçamento para fazer um projeto de uma casa. Pois não, é 5 mil reais, 6 mil reais. Não existe isso. A gente precisa entender que tamanho é essa casa, quantos ambientes tem essa casa. Vai dar muito mais trabalho do que daria normalmente. De repente, uma casa não encosta. Então, a gente tem que ouvir. O primeiro passo é ouvir. Na segunda reunião, a gente se arma com uma apresentação bem feita, e aí, a partir daquela informação que conseguiu na primeira reunião, a gente consegue calcular o nosso valor do nosso projeto. E aí, a gente vai com essa apresentação bem feita, porque orçamento a gente não passa por e-mail, jamais. Por quê? É um dos piores erros isso, passar orçamento por e-mail. Por quê? Porque o cliente faz leilão de preço. Ele simplesmente vai chamar 5 pessoas, 6 pessoas, quantas pessoas ele quiser, para fazer um orçamento, e aí lá ele vai receber o e-mail, não vai ler absolutamente nada, não vai entender o que está incluído, não vai entender o que não tem, ele também não entende do assunto, então ele não vê diferença entre uma proposta e outra. A única coisa que tem de diferença para ele é o preço. E aí ele vai pegar o mais barato e vai ficar com aquele. E aí tu fizeste todo um raciocínio em cima de um projeto que ele nem vai fechar, nem vai saber jamais o que tu pensou. Então, o que tem que acontecer? Tem que ir para uma apresentação, um PowerPoint, uma apresentação de verdade, que tu vai colocar alguns projetos, que tu vai falar sobre o valor de ter o planejamento, porque projeto é planejamento, e ele tem que entender que projeto é planejamento, não é um monte de papel. Então, usar a palavra planejamento é melhor do que usar a palavra projeto. Quais são os problemas de não ter? Isso eu vou falar mais para frente. É muito interessante a gente convencer as pessoas pela falta. Provas de outros clientes é muito interessante. Por quê? Porque é um atalho mental que a pessoa tem. Alguém decidiu por isso, porque é bom. E alguém me indicou isso. Indicação é melhor marketing que tem. E quando as pessoas simplesmente... quando tu consegues provas dos teus clientes, que tu consegues uma foto de WhatsApp, um print, um áudio ou um vídeo, né? Podia ser pedir para a pessoa gravar um vídeo, um depoimento. Seria sensacional. Isso convence que é uma maravilha. Fotos de obras, fotos de antes e depois. As pessoas gostam muito de ver bastidores. Se tu simplesmente pega o celular e puxa e mostra, olha, isso aqui está acontecendo, foto de obra, foto de interiores, foto de montagem de imóveis. Eles adoram, eles veem na prática as coisas que eles querem que aconteça com eles. Aí eles ficam sonhando já. Então, é muito importante deixar tudo no preto e no branco, esclarecer sempre. É muito bom ter gráficos, ter planilhas, ter desenhos técnicos para mostrar, apresentações, contratos, todo documento que fizer sentido apresentar, porque isso gera autoridade. Ele começa a te ver como autoridade. E isso melhora muito o respeito que ele tem em relação ao projeto. Lá na terceira reunião, depois que ele já se encantou por tudo isso que tu falou, tu mostrou todos os sonhos dele ali naquele papel, tudo que ele pode ter, tu já usou de várias frases interessantes do tipo, eu vou fazer isso para ti, ou seja, tu já está te incluindo naquela situação, sem nem como é que você quer que eu faça isso para você. E aí é muito mais fácil de fechar, porque ele já está se vendo ali naquele lugar. E aqui está aqui uns exemplos de alguns prints que eu recebi de alguns clientes, né? Isso convence bastante. Eu coloco isso nas nossas apresentações e fica ótimo. As pessoas olham isso e acham... Desde que a gente começou a fazer as coisas com essa estrutura, nunca mais a gente perdeu o projeto. Não construir sua moral e autoridade seria um outro erro de comunicação. Existe uma coisa que cliente nenhum sabe. Ele não sabe a diferença do que é
engenheiro do que o engenheiro faz, né? Do que o pedreiro faz, do que o arquiteto faz, do que a pessoa lá da loja de modulados faz. Eles não sabem a diferença de um para o outro. E tá tudo bem. Eles não têm que saber, mas tu tens que explicar. Tu tens que dizer que o arquiteto, ele é a única pessoa de todo esse conjunto de pessoas, de profissionais, que pega as necessidades do cliente. Ele faz esse malabarismo aí, com tudo isso daqui. Gostos e preferências, limites de orçamento, limites de espaço, estratégias de otimização, tempo de construção, funcionamento otimizado do edifício, conforto, segurança, economia de energia. Ele leva em conta as técnicas para cada caso, escolhe os materiais e ele pensa no retorno financeiro. Ou seja, esse malabarismo aí, para chegar numa equação final, é a diferença da gente, dos arquitetos, dos projetistas, dos designers, que raciocinam o projeto. Para todos os outros profissionais envolvidos que só executam. Ou os engenheiros que calculam também, mas é outro tipo de projeto, afinal. A única pessoa que tem a relação humana com o edifício é o arquiteto. E o designer, né? Então, quais os principais erros de comunicação e como evitá-los? Não mostrar a importância do projeto para o desejo final dele. Depois que a gente já vendeu o peixe, disse que ia ficar tudo lindo e maravilhoso, tem que mostrar que uma imagem dessa, para ela se tornar real, ela primeiro vai ter que passar por um desenho técnico que vai dizer todas as medidas e todas as especificações e cores e tipos de tinta e tipos de tudo, mostrar para ele desenho técnico de verdade e depois mostrar uma situação real de um desenho, de um projeto que saiu ali do nada, realmente, perfeitamente, só porque ele tinha o desenho técnico feito. Então, a única forma da gente sair do imaginário para o real é com um bom desenho técnico. Senão, o processo vai se perder e vai dar erro. Outro erro seria não mostrar o que exatamente ele está contratando. Isso é muito, muito comum. Ninguém diz, olha, o projeto de arquitetura tem isso e isso. Está escrito isso em algum lugar? Aonde é que está escrito isso? Tem um contrato? Tem que dizer exatamente o que acontece. Por quê? Porque, no geral, o cliente, ele não entende. Então, ele pode muito bem concluir, e acontece muito, que está incluso tudo, até os móveis, ou até interiores, ou até várias coisas. Ele pode concluir que está incluso. E aí chega no momento que o arquiteto não sabe nem o que dizer, o designer não sabe nem dizer que não era isso que estava incluso no contrato, no projeto, que isso tá fora. E nisso que está fora, ele simplesmente fica com medo de dizer, de perder o cliente, de, enfim, ter uma relação ali destruída. E o cliente fala mal dele por aí, eu sei lá o que ele tem medo, e aí ele acaba trabalhando muito mais, fazendo tudo que o cliente acha que ele deveria ter feito só pelo simples erro de não ter deixado tudo no preto no branco. Eu vou passar mais rápido aqui. Subestimar a etapa de briefing só para começar logo. Essa é clássica, né? Esse é um erro muito grave, mas as pessoas gostam muito, elas sonham e, principalmente, elas se decidem, que é uma coisa muito importante para a gente não ter retrabalho. E briefar bem, ele é essencial para um bom relacionamento depois, porque você vai ficar propondo coisas que a pessoa não gosta, e aí ela vai começar a se desgastar, o projeto não vai andar, e muito retrabalho, e a relação vai ficar difícil. Então, é muito mais interessante que você tenha um briefing muito bem amarrado, que pergunte bastante, que entenda realmente tudo que a pessoa precisa para depois o teu projeto ser certeiro. Imagina, projeto certeiro sem revisão. Começa, meio, fim. Acabou. Ia ser perfeito, né? Tudo isso depende do briefing. E o Pinterest ajuda muito para isso. Muito, muito, muito. Porque, enfim, ele criando uma pasta dele no Pinterest, dizendo, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, é simples, você tem que organizar aquilo no espaço, fazer caber, mas o gosto vai dar certo. Como contorna a falta de entendimento por parte dos clientes sobre o que é
e o que inclui um projeto de arquitetura. O entendimento do projeto como um simples desenho sem raciocínio, desconectado do todo, é fácil de ser feito e fácil de ser feito, o que ainda acarreta em prazos curtos demais para sustentar. Eu volto com esse slide. Por quê? Porque é aí que ele vai entender o que o arquiteto faz. É bem interessante você parar para explicar um pouquinho, uma frase que seja, 2 frases que seja, cada um desses itens. Aí ele vai entender qual é a diferença, qual é a importância, o que ele faz, por que ele tem que ser contratado, que ele vai fazer diferença no final. E aí, outra coisa muito interessante para mostrar, para a pessoa entender o que está envolvido, é uma planta de um projeto executivo inteiro, completo, com planta baixa, detalhamento, esquadrias, planilhas, tabela de revestimento, tabelas de esquadrias, né? Tudo. Ele vai olhar para isso e falar, meu Deus, eu não sabia que era tudo isso. E ninguém sabe. Então, isso aqui, quando tu abre na frente dele, anda com o projeto todo plotado, é perfeito. Porque qualquer dúvida, tu puxa assim e mostra. Olha, tem que detalhar tudo. É a cor da tinta, é o corte da porta, é a demolição. Mostra tudo para ele, tudo. E aí ele vai entender o tamanho do trabalho. Outra coisa que convence muito, muito, é mostrar obras e resultados de que o arquiteto não estava ali, né? Aquelas obras que foram feitas sem arquiteto, sem engenheiro, sem vistoria. E mostra esses problemas enormes, porque isso convence demais. A pessoa se transporta para esse momento e ela vê uma imagem dessa casa rachada, ela não vai pensar 2 vezes que ela não vai querer isso na vida dela. Ela não vai querer construir uma casa dessa e depois rachar tudo e ela ter que refazer, perder as coisas todas. Uma escada dessa que não funciona. Como é que vive com uma escada dessa? Então, é muito fácil de convencer com medo. O medo ajuda bastante. E todo mundo sempre tem uma história, né? Uma, não várias. A casa de alguém aconteceu tal coisa, na casa do fulano aconteceu tal coisa, e coisas que de obra. Obra nunca é um bom sinal para ninguém, por causa disso. Não era para ser, mas é por causa disso. Como construir valor e dar menos descontos. Entender como fazer o seu cliente ver o valor no que você faz, evitando que ele ache caro, ou mesmo que ache caro, ele entenda porque vale a pena. E aí a gente mostra os casos de sucesso. Já mostrou os casos de problemas, e agora tu mostra os casos de sucesso. Ele vai ver a diferença disso aqui para isso aqui. E é nítido. Acho que as imagens falam por si. É basicamente a obra dá certo e a obra dá problema. Porque obra sem vistoria, sem engenheiro, sem arquiteto, sem designer, ela vai dar problema, fatalmente. Alguma ou muitas coisas vão ficar ruins. E a gente começa a apelar para o bolso, que é a melhor coisa, né? Apelar para o bolso é sempre bom. Falar que a economia, na verdade, o projeto gera economia na obra. Por quê? É contraintuitivo, porque a princípio é um gasto a mais. Mas não. Na verdade, o projeto ele custa de 3 a 7% do valor da obra e o desperdício sem o projeto e o retrabalho é cerca de 30% do valor de uma obra. É 1/3 do valor de uma obra. Quer dizer, uma casa, passar essas taxas para valores em dinheiro. Uma casa de 300 mil, ela facilmente, com retrabalhos, ela vira para 400, 450 mil. Então, ele começa a entender que é bastante perda, bastante diferença. Imagina que a gente coloque uma banheira num banheiro e por causa de um errozinho ela não entra. Uma banheira é 10 mil reais, 5 mil reais. Só isso já justificava o projeto. Então, não tem porquê, né? O projeto causa economia, ponto. E qualidade. Tempo de execução menor. Com o projeto é o quê? Um mapa. Ele é um mapa e ele é um passo a passo.
Significa que a pessoa, se seguir aquele mapa, ela vai conseguir chegar com um tempo menor do que se ela ficar ali fazendo tudo sem nenhum tipo de sequência. E isso também implica em pagar menos aluguel e outros problemas por atraso. A pessoa se mudar, a pessoa que está pagando um aluguel, ela precisa se mudar logo. Então, o projeto ajuda a obra a sair rápido e isso já melhora muito a pessoa pagar menos tempo de aluguel, menos meses de aluguel. E o arquiteto e o designer, ele ainda defende o cliente de vendedores. Por que eu estou falando isso? Porque muitos vendedores, não todos, mas muitos, eles querem só vender mesmo. Então, não importa se aquele piso sobre piso, em taco, que vai fazer um deck na tua sacada, e tu queres só aquele cantinho ali zen, ele não está importando com isso. Ele vai te dizer que é melhor tu colocar na sacada inteira. Mesmo que não seja. Mas ele quer vender. Então, o arquiteto, o designer, ele defende o cliente de vendedores assim. E é muito interessante falar sobre manutenção. E mostra uma foto maravilhosa dessas, de uma infiltração dessas. Ninguém quer construir para depois ter que demolir e reconstruir e ajustar. E é o que vai acontecer se não tiver ninguém por trás disso, fatalmente. Infiltração está aí para mostrar isso. Me mostra a casa de alguém que fez a obra sem projeto, que não tem uma infiltração. Então, o projeto ajuda muito na manutenção futura. Aceitar, aqui o 9, né? Aceitar que ficou ruim, acabou o dinheiro e pronto. Essa é uma das soluções que a pessoa pode ter no final. Ou reformar. É outra solução também, que vai gastar mais dinheiro. A gente volta ali para o item de 30% a mais. Afinal, um bem tão caro quanto um imóvel não é comprado todos os dias. E a pessoa não vai querer deixar na mão de qualquer um. Falar essa frase para o cliente é sensacional. Imagina que aquela pessoa, ela juntou aquele dinheiro por X tempos na vida dela. Muitos anos, às vezes, uma vida toda. E aí, ela vai simplesmente jogar isso aí na mão de alguém. Quando você fala isso para a pessoa, ela realmente pensa 5 vezes antes de não te contratar. E agora eu vou dar umas lógicas sobre precificação. Vai ser rapidinho, daqui a pouco a gente acaba já. Imagina por que cada escritório profissional deve ter o seu método de cálculo próprio e por que o método de cálculo por metro quadrado é contraindicado. E por que é mais justo, né? Vamos fazer uma comparação muito, muito rápida aqui. Um salão de festas, imagina, um salão de festas de 200 metros quadrados e uma casa de 200 metros quadrados, onde no salão eu tenho copa e salão, banheiro feminino, banheiro masculino. E na casa eu tenho sala de estar, cozinha, área gourmet, suíte master do banheiro, banheiro da suíte master. Suíte 1, banheiro da suíte 1. Suíte 2, banheiro da suíte 2. Área de serviço, lavabo. É verdade que esse projeto dessa casa vai dar o mesmo trabalho que o projeto do salão? Jamais. Mesmo tendo a mesma quantidade de metros quadrados. Então, como é que a gente faz para calcular? Como seria o jeito mais justo de calcular? Seria por tempo de dedicação. Como é que a gente faz isso? Calcular por hora, na verdade. Uma forma de fazer isso é subdividir o passo a passo do projeto e calcular os tempos de projetação para um ambiente. Isso é o que a gente faz, tá? É uma dica. E nessa a gente consegue entender quais ambientes são mais rápidos e quais os que são mais trabalhosos. A gente dividiu em ambientes molhados e ambientes secos, porque os ambientes molhados geralmente dão mais trabalho do que os secos. Por revestimento, porque tem tubulação, porque tem impermeabilização, tem uma série de cuidados a mais que o ambiente seco. Então, hoje no nosso escritório a gente tem um preço para o ambiente seco e um preço para o ambiente molhado. E quanto maior o padrão, maior o tempo de projetação. Vamos pensar assim. Imagina que uma tipologia de projeto que seja Minha Casa Minha Vida, ela é simples, ela tem
piso para todos os ambientes, tudo igual, todas as paredes são brancas, todas as bancadas são em inox ou um granito escuro, mais barato. É isso. Qual é o detalhamento dessa casa? Pouco. Qual é o tempo de design que tu vai perder para fazer nessa casa? Pouco. Então, e o inverso também é verdade. Quando a gente tem uns ambientes super chiques, padrão super alto, a gente coloca muito mais tempo no projeto para fazer todos aqueles detalhes de lâmpada, de forro, de sanca, de iluminação, de textura. E então, conforme vai aumentando o nível do projeto, vai aumentando o tempo de projeto. Nós dividimos em padrão alto, padrão médio e padrão Minha Casa Minha Vida. É só uma forma nossa de fazer. E outra dica, ambientes muito pequenos dão muito trabalho. Existe um tamanho bom, né? Um tamanho otimizado para cada ambiente. Quando a gente tem que colocar uma cama de casal, um guarda-roupa, uma escrivaninha dentro de um 2x3, esse trabalho começa a ficar muito difícil. Então, não dê desconto só porque o ambiente é menor. Porque, na verdade, ele vai dar mais trabalho. E outra coisa, outra dica. Ambientes não são necessariamente divididos por paredes. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que a gente fizer o cálculo aqui, do jeito que a gente vai ensinar, a gente calcula o preço do ambiente, depois a gente multiplica pela quantidade de ambientes. O que acontece quando é um loft, quando é um flat? São vários ambientes entre 4 paredes, né? Tirando o banheiro, é um ambiente integrado, mas ele não é um ambiente. Você vai ter que pensar em toda a circulação normal, como se fosse uma casa dividida com paredes. A diferença é que ele vai ter paredes a menos. Mas ainda vai ter um espaço de estar, um espaço de dormir, um espaço de cozinhar, pias e armários. E por ele ser menor, ele é ainda capaz de dar mais trabalho do que uma casa. Então, como é que calcula os custos como é que calcula o preço, né? Primeiro, passo 1, aqui a gente falou, né? Que era subdividir o passo a passo do projeto. Passo 2, calcular os custos do escritório. Aluguéis, conta, internet, transporte e emissão de trabalho, seus salários, o seu salário, o salário de todo mundo, os serviços terceirizados e tudo que tiver incluído nos custos do escritório. Defina seu lucro. Afinal, um escritório ele tem que ter lucro, senão você só tem um salário. Se é que você tem salário definido. É interessante que se tenha um salário definido e que se defina um lucro. Isso sim é se comportar como empresa. Não é hoje entrou tanto, eu vou ficar com tudo e mês que vem entrou tanto, eu vou investir. Tem que estar tudo definido. Tem que funcionar como empresa. Essa gestão interna vai fazer você se profissionalizar e ser muito bem mais visto. Mais bem visto, né? E mais respeitado e mais chamado para fazer projetos. Então, a gente vai pegar todo esse preço aí de custos, mais o lucro, e vai dividir pelas horas de produção. Vamos fazer um cálculo aqui de padaria. Uma pessoa trabalha 8 horas por dia, mas ela não rende 8 horas. Ela rende em torno de 7 horas, quando muito. A gente vai usar 7. 7 horas vezes 5 dias na semana de trabalho, né? E vezes 4,3 semanas. A gente pegou uma média aí dos meses de 30, 31. Então, isso significa 150,5 horas de trabalho por mês por pessoa. Mas isso é relativo. Cada pessoa é uma pessoa. E, geralmente, o chefe do escritório, ele trabalha menos do que o resto. Porque ele tem outras coisas para resolver do que ficar fazendo projeto. Ele está fazendo marketing, ele está conversando com o cliente, ele está fazendo reunião. Então, ele até rende menos em termos de horas produtivas. Então, vamos lá. Cada pessoa é uma pessoa, né? Ou seja, se resumindo, a gente gasta 5 mil num mês de escritório, digamos, com o teu salário, aluguel, tuas contas, o que for. É um valor aleatório aqui que eu coloquei. Mais os 15% do teu lucro seriam 5.750. Nesses 5.750, dividido por essa hora trabalhada,
seriam 47,72 a hora trabalhada. Eu acho que eu fiz esse cálculo diferente aqui. Coloquei 120, eu não sei se eu calculei, se eu só escrevi errado. Mas aí, ou seja, significa que são R$ 47 a hora trabalhada. Aí você multiplica pelas horas que você calculou que levava a cada ambiente. Digamos que um ambiente leva 28 horas de trabalho, perdão. Que vezes esse 47 vai dar 1.300. Esse seria o preço de um ambiente. Claro que esses 28 horas de trabalho eu já coloquei já com um orçamento prévio incluído, para ver quanto vai dar. Então, são outros serviços além do projeto. E esse é um valor, é um cálculo só para a gente ter aqui de base. Com o tempo, você vai ajustar os valores do seu tempo e vai ver quando você tem mais gente trabalhando, as horas produtivas aumentam e o preço da hora tende a diminuir, o que deixa o projeto mais barato, mais fácil de vender, sem dar prejuízo para o escritório. Essa aqui é uma das nossas planilhas de cálculo de hora de projeto. Essa aqui é a nossa subdivisão de etapas, por exemplo. Isso aqui é o nosso projeto subdividido e aí a gente vem colocando o tempo de cada um dessas linhas. Vai demorar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 7 horas para fazer cada um disso daqui. No final, a gente chega no preço do projeto. E por último, e a melhor de todas, que seria vender o que o cliente pode pagar, sem trabalhar igual por um pagamento menor e ficar ocupado muito tempo com algo que não paga as contas, sem perder trabalho e ainda ser indicado por ele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero perguntar o seguinte: você vende projeto e é só, e o cliente chega querendo uma outra coisa de um arquiteto, porque ele imaginou que o arquiteto faria isso, mas você vende o projeto e é só. E aí você não vai atender ele. Vai deixar mesmo o projeto na mão de outra pessoa. O que quer que seja que ele for querer fazer para outra pessoa fazer. Vai perder cliente, vai perder serviço. Então, a dica aqui é vender o que ele quiser. É interessante que você tenha um leque de serviços já pensados, já organizados, que possam atender as variadas necessidades do cliente. E se ele chegar com uma necessidade diferenciada, que você se adapte a isso. Não que você vá fazer qualquer preço, qualquer serviço, mas tem que atender o que o cliente quer. Às vezes ele só quer uma visita na casa dele, às vezes ele quer um projeto completo, às vezes ele só quer uma planta baixa. Quantas plantas baixas a gente já não pediu? Já não foi pedido pra gente, né? Eu quero só uma planta baixa para eu fazer lá em casa. Venda a planta baixa. Tenha certeza de que não precisa fazer o projeto até o final para ele construir. Ele não é aquela pessoa que vai pagar. Ele não precisa ser. Ele pode ter exatamente o que ele quer. Tenha certeza de que você já está ajudando ele bastante, porque sem aquela planta baixa ia ser infinitamente pior a situação dele. E aí você assina a responsabilidade técnica de uma planta baixa. E que não é um projeto executivo, pode ser um anteprojeto, alguma coisa assim. Venda pacotes de serviços. Aproveita, ao invés de vender uma visita, vende logo 10 visitas, e aí, em visita técnica, né? Ou então, em vez de fazer uma consultoria, já vende a consultoria junto com 3 visitas, para ver se está saindo tudo certo a obra dele. Ele não precisa fechar só o projeto. A gente pode fazer a consultoria, ele leva lá. Já pensou em fechar a consultoria via telefone? X horas de consultoria custa tanto. Você tem 15 dias para utilizar. Aí ele vai lá, vai rolando a obra na casa dele, ele vai fazendo alguma coisa, ele te liga. Eu queria saber o que eu faço disso, o que eu faço daquilo. Aí tu vai, faz essa consultoria, dá os conselhos para ele e pronto, acabou. Morre ali naquela ligação. Somando o tempo, sei lá, 3 horas consecutivas de consultoria, durante 2, 3 semanas de obra, ele só fica te ligando, tu fica tirando as dúvidas dele por telefone, e isso já é um serviço que você pode fazer sem nem sair de casa, sem nem ter que ir atrás dele. Então, venda faseado, venda o próximo serviço junto com esse, está fazendo projeto de arquitetura, já fecha o de interiores, está fazendo de interiores, já fecha
uma limpeza geral, uma vistoria, alguma coisa, uma piscina nova, alguma coisa extra. Venda consultoria, porque é fácil, barato e rápido, sempre. Muito interessante, qualquer pessoa. Consultoria é ótimo. A gente pode vender para todo mundo. As pessoas não entendem o que o arquiteto faz. Então, a primeira coisa que se faz é vender consultoria. Ele não precisa pagar por um projeto. Às vezes ele não tem... muitas vezes ele não tem noção do que um projeto pode chegar a 10 mil reais, 5 mil reais, e ele vai se assustar. Mas não precisa assustar ele. Venda uma consultoria. Tu já ajuda a vida dele. Venda o acompanhamento de obra sempre. Você vai querer ir na obra de qualquer jeito. Imagina que você fez um projeto, a pessoa está executando sozinha, ela não quis acompanhamento de obra, vai me dizer que não quer ir lá olhar para ver se está tudo certo. Se não quer ir lá, até para bater a foto, para fazer o marketing, para colocar no Instagram, para dizer que foi teu, que está feito. Então, põe no pacote, põe no preço inicial, lá no início. Coloca logo já 2, 3 vistorias, dependendo do tamanho do... Se for um ambiente, pelo menos uma. Se for uma casa, pelo menos 3. Vai colocando já junto. E vender é a alma de qualquer negócio. Isso tem sempre que entender que tem que vender sempre. Outra dica que a gente quer dar para quem está começando ou precisando é troque serviços. Ninguém precisa saber fazer tudo. Então, e é muito difícil que alguém saiba fazer tudo. E para a pessoa aprender a fazer tudo, ela demoraria muito tempo sem retorno. Fora saber SketchUp, fora fazer 3D Max, fora fazer o projeto, o AutoCAD, o Revit. Imagina, aprender a fazer tudo e tomar conta do projeto todo do início ao fim. É muito trabalhoso. Tem muita gente que vai ficar nessa vida aí aprendendo e não recebendo nada em troca. Só porque acha que tem que fazer tudo. Então, é muito interessante fazer, terceirizar. Imagina um grupo de pessoas que funcionam juntas, né? Alguém faz o 3D, alguém faz o projeto, alguém acompanha a obra. Todo cliente que chega para um vai para todo mundo. Todo cliente que chega para o outro vai para todo mundo. Então, essa parceria de cada um faz uma coisa é muito interessante. É bom para todo mundo. E outras coisas, por exemplo, troque serviços no sentido de eu estou abrindo o Instagram, eu preciso editar meus vídeos, eu preciso fazer marketing. Eu não tenho dinheiro. Eu vou aprender a fazer meus vídeos e vou aprender a fazer tudo. Não é a melhor solução. Porque você não é especialista nisso. Toda vez que a pessoa não é especialista em alguma coisa, ela demora muito mais tempo e o resultado é pior do que a pessoa que é especialista nisso. Se for parar para pensar, é exatamente o que os clientes pensam em relação ao projeto. Só que invertido. O que dá bastante resultado? Trocar serviço. Chega com alguém do marketing e fala, eu faço um projeto para ti. Eu faço um projeto no teu quarto, aí tu gerencia a minha página no Instagram. Isso é muito interessante. Por quê? Fora o fato de tu estar fazendo uma coisa com alguém que sabe o que está fazendo e tu estás pagando de uma forma que para ti vai ser até mais rápido de fazer do que aprender a mexer em vídeos, vocês começam a movimentar a vida um do outro com serviços. Porque, querendo ou não, ele está fazendo um serviço, tu estás fazendo um serviço, e isso pode ser postado, pode ser publicado, um já é cliente do outro. E é otimização. E outro, aqui, tá, vamos lá. Próximo slide. É o último já. Seguir padrões levam a repetir o mesmo grau de satisfação em todos ou quase todos os seus clientes. Aumenta muito a taxa de indicação boca a boca, que é o melhor marketing de todos. Então, o que eu quero com isso? Quando a gente tem um sistema de escritório todo bem feito, todo sistematizado, passo a passo, meus documentos, meu briefing, minha entrega final de projetos, enfim, meus renders, está tudo certo, está tudo organizado, tudo orquestrado, tudo funcionando muito bem. A tendência é que se funcionou para um cliente e ele sair de lá satisfeito, ele vai acabar falando bem de você e aquilo vai se repetir. A tendência é que todos os outros clientes saiam de lá satisfeitos. E então isso é muito interessante. E aqui eu trouxe para vocês dois áudios de WhatsApp mesmo, de 2 clientes. Uma levou a outra.
essa Clara que está aqui, ela entrou na casa da Camila e viu a casa reformada e perguntou quem tinha feito. E a Camila me indicou a gente. E aí é super interessante isso, porque a gente consegue a gente consegue ver a felicidade. E aí eu vou mostrar aqui rapidinho o áudio da Camila. Muito obrigada por tudo. Dá para escutar? Na minha casa, eu sou apaixonada pela minha casa, apaixonada, assim, muito apaixonada. E ontem eu fiz o todo e eu fico, cara, se fosse ali que eu cuidar dessas coisas, minha casa ia ser assim, esse é um negócio ali de plástico, entendeu? Mas eu fico muito feliz por você ter contribuído para a melhor conquista, maior e melhor conquista da minha vida. É o lugar que eu mais me sinto bem, o lugar que eu mais me sinto feliz. E toda vez, ontem eu fiz um vídeo para te mandar, não mandei. Vou te mandar já. Então, um áudio desse, se a gente salva e for espontâneo, chegou no WhatsApp, a gente salva e mostra para um próximo cliente, é muito provável que ele fez. É muito difícil que ele não leve em consideração a opinião de outra pessoa. Isso é uma prova de que você é bom. E aí a Clara aqui, que é uma outra cliente que veio dela, ela veio me falar com a gente. E aí, assim, eu fui falar que a gente estava saindo de férias, que eu estava saindo de férias e que eu não ia conseguir pegar o projeto dela e fazer a obra dela agora. E aí ela falou que esperava. Olha só. Muito obrigada por tudo. Aqui. Eu falei que ia sair de férias, ia ficar 3 semanas fora, e ela vem, tranquilo, eu vou esperar você voltar. Eu espero, quer dizer, que cliente é esse que espera a gente voltar? Então, ele deve estar bastante satisfeito realmente com o trabalho. Então, aqui, para finalizar, é o último slide. A gente finalizou agora essa aula e tá tudo certo. A gente tem aqui um bônus que a gente falou que ia dar para vocês e vai estar disponível para baixar. Para quem se cadastrou direitinho na aula, a gente tem esse e-mail e a gente vai mandar para o e-mail de vocês, que é a nossa planilha, o link para baixar a nossa planilha automatizada para cálculo de preço de projeto, que foi essa planilha que a gente mostrou mais para cá para frente. Essa aqui é azulzinha. Essa azulzinha ela é só da parte de arquitetura, mas também tem a parte de interiores e dos ambientes secos e dos ambientes molhados. E ela está toda automatizada. Era até interessante a gente ver se a gente ensina a usar, porque como tem muitos links, a gente de repente pode marcar um outro workshop, uma aula, para a gente conseguir para passar direitinho como é que usa essa planilha para vocês, para de repente tirar uma dúvida e ver como é que tá. E aí, eu vou fechar aqui a apresentação, vou baixar aqui a apresentação. Tá. Eu tô aqui falando com a minha sócia nesse fone aqui, que ela tá acompanhando de lá. Aí ela tá me falando aqui que o vídeo ele vai ficar aqui online, vai ficar para todo mundo ver, de repente as pessoas não conseguiram acessar a sala. E eu queria ver se tem alguém aí gostando, que gostou, dá um legal, fala alguma coisa. E a gente vai mandar por e-mail. Pronto. Se cadastrou direitinho, a gente vai mandar por e-mail. Vou voltar para a tela que eu apareço. Então, a gente fez aqui com bastante carinho, baseado numa trajetória, em várias sacadas de muita gente boa, que a gente aprendeu, que a gente fez curso, e baseado também em muita evolução que a gente acompanhou de muita gente que fez os cursos com a gente e, lógico, nos nossos próprios resultados que estão falando por si aí. A empresa abriu, os clientes estão satisfeitos. E esses pontos em comum aqui que a gente colocou aqui foi muito responsável pelo sucesso dos outros, que a gente veio acompanhando. E o nosso, a gente faz tudo que está aí, tudo isso que está aí a gente faz, e mais, na verdade, tem mais coisa,
A gente não consegue comprimir tudo numa aula só. E a gente vai ter mais uma aula, né? A gente vai ter no dia 26 uma próxima aula, que é bastante sobre gerenciamento interno. E estou voltando aqui um pouco os slides, queria deixar na tela principal. O que a gente está querendo dizer que se economize 2 anos de baixo desempenho? É isso, né? Organize-se, impulsione e chegue lá, naquela vida de viver da profissão, que é uma coisa que todo mundo deseja e que o mercado está difícil. E um dos pilares, a gente acredita que um dos principais pilares que leva a esse sucesso profissional, essa realização, é a organização interna, é a impulsionar os resultados e raciocinar mesmo em relação com o que o cliente precisa, vender o que ele deve. Esse workshop aqui, ele tem esse intuito, abrir um olho dos arquitetos, dos designers, de temas que a gente não vê, não ensinam na faculdade para a gente, só ensinam para a gente AutoCAD, projeto, e técnico, e urbanismo, e essas coisas assim, e gestão, não, marketing, não, vendas, não, que são os 4 pilares, a gente acredita, que sustentam o escritório para valer e coloca ele lá no topo, né? Faz ele ter um sucesso de verdade. Então, eu espero que vocês gostem. É complicado isso aqui sem a imagem, eu não apareço no vídeo, queria que tivesse pelo menos aquela telinha aqui embaixo. A minha sócia, então, ela está aqui online comigo, mas não dá para ver. Lá de Maceió, ela viu tudo, tá tudo certo, estamos unidas. E pronto, dá um joia, marca as pessoas que você achou que valeu, se valeu, e a gente se vê dia 26, quem gostou. Quem quiser, se inscreve, dá para os outros se inscreverem, aí o link, que dia 26 vai ter mais aula, vai ter mais coisa, e essa aula vai ficar livre para ser assistida até o dia 26, de manhã. Dia 26 a gente tira. Então, é um conteúdo que a gente não vai deixar para sempre aí, não, porque a gente está gerenciando isso aí. Então, pronto. Até mais. Tchau, tchau para todo mundo.